Aqui na live eu vou contar a história, vamos direto já na história do Henri Bugalho e eu vou trazer materialidade para aquilo que a gente está dizendo. Opa! Certo? Então vamos lá. Uma vez o Henri Bugalho falou alguma besteira de mim que eu não lembro o que era e a gente estava na época da prefeitura. Né? Então ele foi lá, me xingou, falou, não lembro se ele me xingou. É longe a história assim, é longe, cara. Prefeitura. Pra você ver, acho que foi antes até da época da prefeitura. Foi antes da campanha, foi, sei lá, começo de 2020. E aí ele pegou e falou alguma coisa, eu fui lá no vídeo dele e falei, cara, vamos fazer um debate. Você fala tanto do MBL, você fala tanto da gente, né? Vamos fazer um debate. Em vez de a gente ficar nesse negócio, um faz vídeo, outro responde, vamos fazer um debate. E ele fugiu. Aí chegou na época da prefeitura, eu lembro que foi antes, porque depois, na época da prefeitura, ele falou, não, você vai ser candidato, então eu não vou te dar palco. Eu falei, demorou. Passou a eleição, ele falou de mim de novo, eu voltei lá e falei, meu irmão, passou a eleição. Vamos conversar? Vamos fazer esse debate? Não, porque eu não acho que debate seja produtivo, eu assisti muitos debates, e 2 só debates que eu assisti na minha vida foram produtivos, e tá bom, tá bom. De novo ele falou de mim. E aí, anos depois, que foi ano passado, né? Foi ano passado, acho que a gente falou. Bem, vamos fazer um debate, cara. Aí ele falou, não, vamos fazer então, desde que seja um debate escrito. Eu falei, bom, eu nunca fiz um debate escrito na minha vida. Vai ser um novo desafio, vai ser uma coisa legal. Então vamos fazer. Bora fazer? Bora fazer e tal. Como é que vai ser? Ele me mandou um e-mail, e eu não vou divulgar conteúdo de e-mail como ele fez, a não ser que o jurídico permita, a gente vai consultar isso. Ele me mandou, eu acho que tem que ser assim. Você lembra, né? Lembro. Tem que ser assim, 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 essas regras, e sugiro esse tema. Nós aceitamos tudo. A gente só fez uma sugestão. Que na época ele falou assim, eu mando o texto, dá 5 ou 7 dias, você responde, a gente pediu, falou, vamos fazer, em vez de 5 ou 7 dias, vamos fazer 15? Era isso mesmo. Pra Ao invés gente... de ser 5 nas réplicas, tréplicas era 10. Vamos fazer isso. Vamos só esticar um pouquinho para... Beleza, ele demorou. O que vale para um vale para outro. O tema pode ser esse. E vamos embora. Beleza. Fizemos. Em nenhum momento eu escondi que eu ia trazer o Ricardo. Muito pelo contrário. Eu falei, vou fazer este debate com a minha enciclopédia ambulante, com o professor Ricardo. E eu poderia fazer uma coisa canalha, que é o seguinte, vem com o papai. E aí no escondidinho do escritório, o Ricardo, chega aí, e pagar de que eu sei tudo. Eu não faço isso, não só porque isso seria uma canalice com o público, certo? Porque vocês iam falar, essas palavras não são minhas, mas seria uma canalice com ele. Quer dizer, eu vou usar os conhecimentos de um cara que tá do meu lado, né? Por que eu não vou usar e não vou falar? E outra, em nenhum momento a gente impediu ou tentou controlar que o Henri fizesse a mesma coisa. Meu irmão, quer buscar... Meu irmão, se você verdade, esse é um ponto importante. Se você parar para pensar, teoricamente, já que é um texto com consulta, eu posso consultar os grandes clássicos. Eu posso consultar o Locke. O chat GPT. O chat GPT. Meu irmão, eu fiz a coisa mais honesta do mundo. Eu vou trazer um brother nosso aqui, que é o cara que manja mais, e eu vou, junto com ele, bolar os textos. Demorou? Não, tá fechado e tal. Fizemos o debate. Vocês vão ter a chance de ver isso. Assim, modestamente, os argumentos dele são muito horrorosos. E mais, a forma de escrita dele é muito ruim. E eu reparei 2 coisas, você nem sabe disso, eu vou te falar ao vivo aqui. 2 coisas eu reparei. Número 1, a escrita dele é muito ruim ao ponto dele repetir palavra na mesma frase. Então, tipo assim, você lembra agora a palavra que ele repetiu? Eu até te falei no dia. Falei, mano, olha, ele repetiu a mesma palavra. Falou, tipo assim, é inconveniente que tal coisa seja feita porque isso é inconveniente. Ele foi algo assim. Eu não vou lembrar exatamente, mas a gente tem os textos depois, quando ele publicar, a gente vai analisar. E outra, não ouse publicar textos diferentes. Porque eu tenho os e-mails com os anexos, tá tudo aí. Não ouse mudar o texto, né, depois de já feito. Esse é um ponto fundamental. A gente tem todos os textos originais nossos e os do Bugalho. Se tiver qualquer mudança, uma vírgula que seja de mudança, a gente vai lá e vai assinalar, viu? Não foi desse jeito. Essa é a primeira coisa que eu reparei. A segunda coisa que eu reparei foi o seguinte. A nossa inicial tinha muita nota de rodapé com as referências, A inicial dele não tinha nada. A segunda inicial dele já tinha uma outra. A segunda inicial não. A primeira réplica dele tinha uma nota ou outra. A terceira já tinha várias. Quer dizer, durante o debate, ele olhou e falou assim, é melhor eu pôr um pouco mais de nota de rodapé. Né? Então, assim, reparei isso, não. Eu reparei. Então, a gente, até durante o debate, a gente influenciou a escrita dele. O fato é, ficou feio para ele.
E ele sabe que ficou feio pra ele. Porque com certeza ele levou isso pro revisor dele. O cara falou assim, cara, não tá bom pra você isso aqui. E aí o que ele fez? Bom, os textos estão prontos, tá tudo certo, beleza, tudo ótimo. Ele fez até uma canalicizinha assim no finalzinho. Ele deixou pra falar do Kim do MBL no último texto quando não tinha mais réplica. Mas tudo bem. Tava dentro da regra, tá bom. Ele pegou e falou assim, bom, agora vamos lançar o livro? Vamos. Ó, eu tô te mandando um contrato aqui porque vamos lançar pela minha editora, a editora dele ou da esposa dele, eu não sei, é a editora de alguém ligado a ele, se não me engano é da esposa dele. Eu falei, mano, nem isso eu me opus. Eu falei, cara, vambora. Ele mandou um contrato completamente assim, Leonino. Um contrato muito duro. Era um contrato duro, ele alegou que era um contrato padrão, do jeito que faz e tal, mas a gente argumentou da seguinte maneira, pô, é um contrato padrão, mas assim, é a sua editora, você já tá levando mais dinheiro, você já tem a parte principal do debate. Quer dizer, você escolheu, tá muito favorável para você, então vamos fazer um contrato mais flexível. E aí o que ele respondeu? Ele respondeu que não, que ele ia manter todas as cláusulas contratuais do jeito que estava, porque esse era um contrato padrão, que era assim, que ele tinha um contrato desse com a Planeta e tal. Enfim, ele não arredou o pé de manter o contrato do jeito que foi. E aí qual foi a nossa resposta? A gente disse, ó, então vamos segurar, porque nós vamos procurar editoras que talvez tenham condições mais favoráveis para nós. Com qual objetivo? Com o objetivo de publicarmos em conjunto o texto, talvez numa outra editora que não fosse ligada a ele, que tivesse condições mais favoráveis. Então foi isso. Mas em nenhum momento a gente falou assim, vamos parar. Não. Então assim, me dá um tempinho pra eu pesquisar e já volto, pra eu dar uma cotada. Aí, dias depois, ele me aparece, ele me responde com um texto super protocolar. Eu não sei se a gente pode ler o texto dele. Ele publicou o texto dele? É o texto do Guarujá? Não, Eu acho que sim. Quer dizer, não, ele mandou por e-mail. Ele mandou por e-mail. Não vamos falar. Mas basicamente ele falou o seguinte: isso já está público, então eu vou falar a informação que está no texto, não o texto exatamente. Ele falou que ele não vai mais fazer o debate, não vai mais lançar o livro, porque, segundo ele, houve chacina no Guarujá e a gente está defendendo a polícia. O que é que tem. Não, e assim, em algum momento. Assim, você vê que o cara entende tanto de fascismo, MBL. Em algum momento ele imaginou que a gente não fosse defender a polícia. É uma coisa nova. Não, nós de repente a gente agora não é mais liberal. Ele diz lá que a gente ultrapassou certos limites éticos que eram impossíveis, que ele entendia, ele escreveu de um jeito muito engraçado. Eu entendo que vocês usam a internet para aparecer, blá 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 blá, como se ele, que é um youtuber, não usasse a internet para eles aparecer, né? Mas ok. E aí ele veio com esse papo e disse, não, mas tem certos limites éticos que não dá para ultrapassar. O negócio da chacina do Guarujá, o comentário que o Arthur fez. O que isso tem a ver com o debate? Lá. Segundo eles. Tem nada a ver com o debate. Segundo eles, não é segundo. Fake news da Marielle, dá pra aceitar. Fechamento do Quirmuzil, dá pra aceitar. Apoio ao fascismo do Bolsonaro, dá pra aceitar. Que mais que eles imputam a gente? Meus áudios da Ucrânia, provocações dá pra aceitar. Nas universidades. Provocação na universidade, dá pra aceitar. Agora, apoiar a PM, não. Aí ultrapassou um limite, aí não dá. Coincidentemente, depois que o debate estava fechado e ele se deu mal, este aqui não dá. Este aqui não dá, esse aqui realmente não dá. E aí, meu irmão, é claro que a galera falou, mas pera lá. E a tua parte, então solta aí. Eu acho que ele se sentiu pensando, vou ter que soltar. Ele vai soltar a parte dele e vai ser lindo, cara. Porque vai ficar pior ainda pra ele, porque as pessoas vão ler vão ler o outro, vão falar, agora eu entendi. Agora eu entendi o porquê, né? Enfim, eis a história. Agora, qual é a novidade? Que ele tá buscando motivos para falar a besteira. Uma das coisas que ele tá falando é isso daqui, ó. Põe o tweet na tela aí. Pra turminha da treta, a minha parte do debate com a mamãe falei e com o debatedor surpresa que ele jogou no meio sem me informar. Pô, sacanagem comigo. Vai ao ar essa semana ainda. A deles não sei. Deixa eu te explicar. Que debatedor surpresa. E a gente já vai refutar isso. Deixa eu aparecer lá. Desce um pouquinho. Não, desce lá. A Ananda Xerre falou o seguinte. Henry, não vai ficar confuso isso? Tipo assim, quem está respondendo o quê?
Pra mim, quem está respondendo o quê? Pra mim não faz sentido lançar a sua parte somente, sendo que é um debate. Esse é o comentário mais óbvio. Você sabe que alguém pode fazer. Não, eu vou lançar um debate, mas só tem a minha parte. Eu debati com o vento. Quer dizer, imagina que vamos fazer um debate, Ricardo. Aí quando ele for falar, só corta o microfone dele. É isso. Analogicamente é isso. Agora é minha vez. Então, Ricardo, ó. Pá. 30 segundos pra sua réplica. Isso não tem cabimento nenhum. Corta a câmera dele. Isso é muito ridículo. Estou pensando nisso, mas não sou desonesto e certamente não vou precisar recorrer a outra pessoa pra fazer isso por mim. Ainda deu indiretinha. Tipo assim, cara, ninguém recorreu a ninguém pra fazer nada por ninguém, velho. A gente topou fazer um debate escrito. Você pode consultar quem você quiser. Eu poderia, literalmente, ir numa universidade e falar assim, quem é o melhor professor deste tema? Por favor, me ajude. Você poderia, de forma sacana, pagar alguém pra fazer. Você poderia fazer qualquer coisa. Evidente. Assim, existem pessoas que fazem isso, porque tem pessoas que fazem dissertação, tese de mestrado. Não, e assim, ia ficar ridículo porque as pessoas me conhecem. As pessoas sabem o jeito que eu escreveria alguma coisa. Tipo, eu não escreveria de uma forma assim... por exemplo, eu li o livro do Elias Jabbour. Eu não gostei do estilo que ele escreve. Claramente é ele falando ali. Você olha e fala assim, é ele, é o jeito dele. Não daria pra fazer. Mas enfim, e nós já vamos refutar essa história do debatedor surpresa. Aí ele mandou o seguinte, mensagem que mandei pro Ricardo no dia 21, quando eles queriam uma divisão dos direitos autorais em 33 para cada. Como foi uma escolha do Arthur trazer você para auxiliar, e isso nem sequer foi comunicado com antecedência, aliás, só foi comunicado depois que eu perguntei se ele te acreditaria, pois durante todo o debate foi como se eu estivesse debatendo apenas com o Arthur, então pera. Aqui ele já assumiu uma coisa, tem surpresa. No meio do processo, ele já falou, peraí, mas você vai acreditar o Ricardo? É óbvio. Então, quer dizer, ele já sabia. E outra coisa, se ele perguntou sobre acreditar alguém, ele sabia que alguém estava junto, senão ele não teria exatamente sobre dar os créditos a ninguém. Mas a gente... Calma. De modo que eu pudesse optar por trazer alguém a mais do meu lado para o debate. Não faz o menor sentido que seja dividido 33 para cada um. Tô bem. E contextualizando isso aí foi o seguinte, foi a troca de e-mails que a gente comentou a respeito do contrato dele, porque assim, era um contrato muito duro, muito rigoroso. E aí a gente vê, não, mas peraí, vamos fazer um contrato mais equilibrado em relação aos direitos e tal. E ele não quis fazer. Eu não quero expor os termos, mas era como se fosse assim. Nós vamos lançar o livro físico e tipo assim, 92% da receita vai para a editora, 8% para vocês. Não, pera lá. Aí é muito, né? Foram... Porque não era uma editora neutra. Exatamente, esse foi o ponto. exatamente. Por isso que a gente chegou e disse, então vamos buscar uma editora neutra. Exatamente. A editora já é ligada a você. Porque eu lembro bem você falando que ele veio com a ideia de fazer pela editora que ele já fazia tudo. Eu acho que é uma editora dele. Sim. E aí até a gente discutiu, não, mas seria interessante botar na LVM, que é uma editora liberal. Então você disse, não, pô, vamos ser brother com o cara. O cara foi bacana, foi... o cara já tá aceitando, sabe? Não mexe muito. Que não encosta, que é porque ele vai magoar. Aí, vamos aceitar e tal. Aí quando veio o contrato, muito rígido, assim, peraí, a gente já cedeu tudo isso, então vamos fazer uma coisa mais equilibrada. Daí ele respondeu desse jeito. É a primeira arregada pós-debate que eu já vi. Primeiro você debate e depois você arrega. Tá o debate é escrito. Eu não vou mais, mas já foi. Os debates escritos podem ser assim, hein? Arregadas pós-debate. Mas assim, eu acho massa, porque, nem o Olavo, ameaçado de morte, tendo seu cachorro, o único cachorro para lhe defender, enquanto o Dugin tinha tanques, desistiu de debater com ele. Por causa de mim. Porque ele ia arregar. Ele ia arregar esse debate? Você quer que eu fale um pouquinho? Eu troquei inumeráveis e-mails com o Olavo de Carvalho, e-mails enormes, muito longos e detalhados, para eu explicar a ele que ele não iria morrer. Eu passei, é real, eu passei umas 3 semanas trocando e-mails com ele, mostrando, não, Dugin já debateu com fulano com Fukuyama, com um monte de gente, ninguém morreu, ninguém sofreu atentado e tal. Insisti, porque ele ia deixar o debate. E depois de todo esse imbróglio, aí que ele ficou no debate finalmente. Por quê? Porque, eu lancei o debate, a gente contactou o cara da Rússia, o cara entrou no debate, aí vai desistir, vai acabar o debate? Não dava pra ser desse jeito. Então por isso que ele manteve, mas quase ele arregou, viu? Vamos lá. Disso, Olavetes. Pois é. Não foi só isso, são várias histórias, mas enfim. O fato é o seguinte... vamos antes de mostrar isso, vamos mostrar os trechos dos vídeos que a gente separou? Então vamos lá, esse aqui não é esse vídeo, não era esse vídeo. Inclusive... Não, é esse. Esse aí é de 2 meses atrás, ou seja, o debate ainda estava rolando, tá? Vamos lá, põe aí o que o Ricardo falou. Eu quero dizer o seguinte, eu fiz um debate com o Arthur
por escrito, eu e o Arthur, contra o Henry Bugalho. O Henry Bugalho, um youtuber famoso. Agora ele tá mesmo famoso, eu não vejo ninguém falar do Henry Bugalho. Mas enfim, ele é um youtuber relevante de esquerda, ele não é comunista. E eu fiz um debate junto com o Arthur por escrito. É um debate de 60 páginas de Word escrita, 30 páginas nossas, 30 páginas dele. Teve resposta, réplica, tréplica, considerações finais. Um debate acalentado, longo, que está para sair em livro. Nossa, a gente vai ter livro físico, e-book. Ele vai editar esse debate. Eu estou para escrever a introdução, estou enrolando para escrever a introdução, mas eu acho que eu vou escrever amanhã. E assim, eu vou dizer, tá o fino da bossa. Tá bom o debate, tá bom o debate. Isso aí faz quanto Tem tempo? uma bibliografia... 2 meses. 2 meses, cara. Ó. Faz 2 meses isso. Teve uma outra vez que eu tava no... Antes da gente começar, eu lembro que teve um dia que 23 de maio de 2023. 23 de maio de 2023. Teve uma vez que eu tava com o Ricardo num news. Eu não vou lembrar a data, tem que buscar isso. Falou, é e a gente falou, olha, nós vamos fazer um debate. Não tinha nem trocado os textos aí. Nós vamos... Falei num news. Né? Então, assim, não tem debatedor surpresa. Mas, vamos lá. Isso sequer foi o motivo alegado para ele desistir. Porque ele falou assim... A gente já estava lá nos créditos. Ó, não quero isso, tal, tudo bem, tal. Não, então divide assim, divide ali, beleza. O motivo alegado não foi esse. Não foi, peraí, você estava debatendo com outra pessoa? Como? Não foi esse. O motivo alegado foi... Vocês estão apoiando a PM na Operação do Guarujá? Não. Então agora não vai ter mais. Não, vocês estão apoiando a PM na Operação do Guarujá. Foi um dos piores discursos que eu já vi na minha vida. E aí eu... tipo assim, é a mesma coisa que eu falo assim, como assim? Você disse que você votou no Lula? O quê, Henry Bugalho? Não, eu não debato com quem votar no Lula. Não, para. Assim, Mesmo já debatendo. não, exatamente assim. Qual a posição que ele esperava nossa? Mas enfim. Aí ele veio com um negócio que essa parte aqui eu realmente não entendi onde ele quer chegar. Isso pode ter inclusive consequências jurídicas. Viu, senhor Henry Bugalho? Vamos lá, põe lá do começo lá o que ele tá falando. Não. Aí, ó. E só pra constar, mensagem de 28 de fevereiro que mamãe falei me mandou quando estipulávamos as regras do debate. 4 textos meus, não nossos. Então ele já começa a argumentação dele, né? Expondo uma mensagem que eu mandei pra ele, o que já não pode. Eu mandei um e-mail pra ele, não mandei para o público. Eu mandei pra ele. Henry, boa tarde, achei a proposta boa. Gostaria de ver a possibilidade de algumas mudanças. 1. O que for o prazo de 10 dias, tornar 15. 2. O que for prazo de 5, tornar 8. Foi a única coisa que eu pedi pra mudar e ele aceitou. E era pra ambos os lados. Uma dúvida. Ambos escrevem ao mesmo tempo, certo? Como se fosse um debate espelhado. 4 textos meus e 4 textos seus. É isso? Abraço. Aí ele tá usando então para alegar que quando eu falo textos meus... Você escondeu maliciosamente que tinha uma outra pessoa e não simplesmente usou um termo de forma trivial. Tipo falar assim, cara, você é um cuzão. Isso significa que o seu esfíncter anal é muito grande. Que analogia é essa? Não tem nada a ver, é uma expressão. São 4 textos meus, da minha parte. Né? Não, isso aqui está... Meu, isso aqui foi quando? De quando que ele falou? Fevereiro. De fevereiro. Se não, eu tenho que achar, a gente tem que achar Outra coisa, essa live. ele não alega... Detalhe, isso foi há muito tempo. Se ele tivesse achado alguma coisa assim, ele teria falado já. Enfim, a gente falou antes e depois disso. Sobre isso. Sim. Lembrei de outra. Teve uma vez que eu tava respondendo, mas aí você não vai achar agora. Deixa isso na tela. Quando eu tava respondendo o Humberto. Os comunistas, o Humberto, lembrei de outra você agora. Citou. Inclusive a gente tá no debate. Exatamente. Eu ainda falei, vamos pôr o Ricardo no meio, porque eu vou lançar um livro com ele. Que também não deu certo, né? Que também não deu certo. Não querem debater, não quero debater também. Eu também não quero debater com você, cara. Eu não quero debater com ninguém. Que medo é esse do... Assim, é o meu amuleto anti-debate. Quando eu não tiver afim, olha que eu tenho o Ricardo. Não. Porque o Ricardo é o cara que mais manja de comunismo aqui, velho. Ponto final. Ele é o cara que mais leu, ele é o cara... Cara, por que eu não vou usar essa ferramenta, velho? Né? Você está me objetificando. Eu não sou uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, assim, de prazer, tá? Inenarrável para aqueles que querem refutar o comunismo. E não o fato é, vamos descer que aí vem uma parte mais grave. Aí ele fala assim, mensagem que mandei para o Ricardo no dia 21, quando eles queriam uma divisão dos direitos autorais. Isso, então ele mesmo mandou uma mensagem já para você, falando disso. Em nenhum momento isso foi impeditivo. Beleza, desce. Vir com esse papinho mole que isso foi dito desde o começo só cola para os convertidos.
Aliás, trazer outra pessoa para debater nunca foi problema. Eu já não tô Qual entendendo mais nada. Problema, então? Não. O problema é porque você falou do Guarujá. Esse Poderiam ter convidado o MBL inteiro pra isso se quisesse. Caramba, cara, corajosão, hein? Vai debater com todo mundo. Mas ter informado de antemão é o mínimo que se espera de integridade e honestidade. Curiosidade, por que apagaram os metadados dos arquivos dos textos? E aqui vem uma Essa parte pra mim é a melhor. Oi? Essa aqui vem uma parte que eu não entendi nada. Vamos lá. Sobre a curiosidade, imagem 1. Metadados do meu texto de apresentação. Aí ele põe uma mensagem, um dele lá. Imagem 2, metadados de texto de apresentação do Mamãe Falei. Esses dados não somem sozinhos. É preciso que os remova. Eles informam quem criou e quem alterou o arquivo. Eu não entendi. Peraí. Eu não sei nem como é que Eu nem tira sei isso. o que é metadados. Eu ia perguntar isso, porque eu que é gosto metadado? muito da ideia. Pergunta aí ao chat, as pessoas. Eu não gosto sabem muito o que da é ideia do que assim, o Arthur, ele ouve música no carro usando pendrive. Você, até semana retrasada, não sabia postar um Reels no Instagram. E vocês excluíram o metadado do arquivo. Então, vamos lá. Porque nós Eu temos sei uma o que é equipe de metadado. hackers poderosos. Metadado é basicamente assim, entre aspas, um caminho que o arquivo... Sim. São as impressões digitais que ele vai Sim. deixando no caminho. Sim. Ah, você tá mais informado que eu. Não, é isso. Isso você quer metadado, porque, por exemplo, o que aconteceu uma vez? O Gil Diniz foi fazer uma denúncia falsa contra mim. Aí ele apagou os metadados. Não, ele não apagou. Esse foi o problema. Ele pegou e fez a denúncia do computador do assessor dele e fez uma denúncia anônima que eu tinha funcionário fantasma. Aí alguém aqui foi nos metadados e falou, peraí, esse computador é do assessor do Gil Diniz. Tipo, velho, o cara... Eu nem sabia que essa parada existia. Mas aí vamos lá, eu não sei apagar metadados, mas qual seria o objetivo de se apagar os tais metadados? Porque quando a gente faz o texto, eu faço o texto, tá pronto o texto, tamo aqui, Ricardo, é isso mesmo, vamos ler aqui, é isso aqui o texto, é isso. Eu anexo num e-mail e mando para o Henri Bugalho, ou seja, o Henri Bugalho tem o e-mail com a data e com o anexo, assim como nós temos o dele também. Então não dá para eu falar que o texto foi criado outro dia, ou não dá. Os nossos textos estão, olha lá, eu falando meus, estou tentando esconder o Ricardo aqui, ó. Os nossos textos estão registrados por e-mail, no prazo, tinha um prazo que ele estipulou. Sim. Eu não entendi o objetivo Prazo que nós seguimos rigorosamente, inclusive. dele criar isso aí, eu não entendi o objetivo disso. Outra coisa, a galera falou que é estranho porque tá criado hoje, ou seja, na data que ele postou ali. Como assim? Então O que clica tá lá, clica criado lá. hoje? Porque Clica lá, os clica lá. textos, eles foram criados Clica há lá, muito tempo, Bahia. os arquivos. Não, esse é o dele. Então, Aí, como vamos lá. hoje? Como é que pode ser hoje esse negócio aí? Tem alguma coisa Exatamente. estranha aí. 1h56 da manhã. Mas como? Os textos foram feitos há muito tempo. Exatamente. Bota o dele, vai de novo pra eu ver. Ó, o dele, criado em 21/3/2023, eu acho que são as considerações finais. Não foi ano passado, né? Foi pedaço desse ano. Não, eu acho que a gente combinou ano passado e fez, eu não vou lembrar agora. Enfim, a gente fez esse negócio. Deixa eu ver uma Mas coisa. assim, há muito tempo atrás, isso aqui é março. A gente vou tá ver em isso agosto. Agora bota o outro. Pô, tá criado hoje. Como assim criado hoje? Tem alguma coisa errada aí. E eu vi gente no chat. No chat não, eu vi gente no Twitter dele, do próprio Galho, comentando que tinha coisa errada com esse negócio. É porque eu não entendo disso. Eu também nem não, sei mas o que é vamos lá. metadados, tá? Mas Ó, tem alguma o meu coisa vídeo estranha aí. que eu lancei Porque faz assim, nós 5 não meses. apagamos absolutamente nada. Ó. A única coisa que a gente fez foi enviar os textos lá do Ó, Word. o meu vídeo foi dia 23 de fevereiro de 2023. Foi quando ele aceitou. Dia 23 de fevereiro, eu fiz um vídeo falando que eu ia debater com ele. Dia 23 de fevereiro. O Henri Bugalho fez um vídeo. Deixa eu ver se eu acho que... O Henri Bugalho fez um vídeo no dia 23 de fevereiro também. Então, dia 23 de fevereiro foi estabelecido. Vamos fazer o debate. E os e-mails, nós temos os e-mails. Eu tenho o envio do e-mail, eu tenho tudo lá. E tem os arquivos também. Né? Então, isso tudo aí, cara, provavelmente dá até problema jurídico para você, Henri Bugalho. Eu vou conversar com a nossa advogada, porque talvez você esteja ali mentindo sobre a gente. Talvez você esteja falsificando as coisas, hein? Aí é Talvez. pior ainda. Não Tem mais sei. tweet ou só esse? Não, foram só esses. Só esse. Então, é isso. Né? Nós temos um Henri Bugalho que está desistindo do debate. E o que a gente vai fazer? Nós vamos lançar a nossa parte. É claro que nós vamos lançar a nossa parte. Exatamente. Nós vamos lançar a nossa parte com certeza absoluta. E você vai ter a chance de ler os dois. Só é ridículo que você vai ter que ler um pedaço, depois pegar outro. Enfim, mas Exatamente. do jeito que acabou sendo. É isso. Tá respondido? Vamos. Tem um vídeo do Bugalho aí pra gente reagir. O vídeo tá meio longo, mas a gente põe na velocidade 1,5. Bora. E vamos ver o vídeo dele. Então, que é o pessoal, vídeo
Que, na verdade, assim, Outro não tem vídeo? nada, não tem nada a ver com... Nossa, eu acho que esse é outro vídeo já. Não, porque ele fez um vídeo Eu acho do que ele debate fez uma já? coisa... Não. Eu quero dividir com você. Não. Eu acho que esse não é o vídeo. É esse, Esse aí. eu quero ver. aí. Você já reagiu a esse vídeo? Com o Ian, mas não com você. Então vamos lá de novo, vai lá. Eu reagi uns Deixa no pedaços. e-mail, vambora. Agora, olha só, ele fala... Dá like não, na live, porque pessoal. o MBL usa internet pra aparecer. Olha o título que ele bota. Você acha que Mamãe esse falei, título não é um puta de um clique? Todo mundo, senhores, todo mundo que usa YouTube usa clickbaits e coisas desse tipo. Exatamente. Faz parte da internet. Mamãe leva um socão na cara. Ao passo que eu vou Eu falar vou do fazer debate. uma coisa muito intelectual, falar de uma intervenção física entre o contato dos átomos da mão de um comunista com energia. Dá play aí. Foi resultado de um policial morto durante uma operação e como forma de vingança ou retaliação, a polícia entrou com violência na periferia do Guarujá e muita gente morreu. Eu tô com uma reportagem aqui de alguns dias atrás que até o momento havia sido 14 mortes, mas eu acho que agora já é um número maior. Então, assim, é lamentável a gente pensar nesse histórico de brutalidade da polícia militar no Brasil e como quem é pego nesse fogo cruzado são os brasileiros mais fragilizados. Então, já começa daquela forma ideológica. Ele acaba de dar notícia que um policial honesto morreu e acaba de falar que por causa de uma operação policial, pessoas que enfrentaram a polícia morreram. Aí ele se comove com o quê? Com os bandidos que enfrentaram a polícia. É demais, velho. Vai lá. se vem no meio desse tipo de conflito aí e inocentes acabam morrendo também. E mesmo assim, né, mesmo se suspeitos foram executados, isso já é uma tremenda distorção do processo legal no Brasil, né. Mas aí o que aconteceu foi que o MBL, o Mamãe Falei, e uma colega dele do MBL, que deve ser talvez a única mulher em todo o movimento Brasil Livre. Pausa. De novo, são as críticas rasas absolutamente imprecisas. Esses caras, eles têm que falar mal da gente. Então eles ficam buscando clichês e jogando. Então, por exemplo, o MBL é relevante. Ninguém mais fala deles, enquanto eles falam da gente. Tipo assim, o Galas Feios fez isso. Não, porque o MBL não tem mulher. Meu irmão, assim, pô, cara, sabe que críticas idiotas, bicho? Sabe? Vamos lá. Temos uma aqui, inclusive. Vai lá. Estiveram lá e foram provocar os manifestantes, como sempre fazem, né? E num dos momentos ali, o Arthur Duval foi agredido por um dos manifestantes contra a polícia militar e contra a brutalidade da polícia militar, que a questão aqui é mais isso, né? É a brutalidade da polícia militar. E aí é muito curioso a gente pensar, né? O primeiro ponto aqui, assim, interessante a gente analisar aqui, é como esses liberais brasileiros defendem um Estado mínimo, né? Ou seja, que a atuação do Estado seja restrita a poucas esferas, e isso inclui, inclusive, a redução de, sei lá, de projetos ou de programas de combate à desigualdade ou de distribuição de renda para que seja um país menos injusto e desse modo as pessoas recaiam menos na criminalidade. Então eles são contra isso, às vezes está inclusive contra o SUS. Não é possível. Não é possível. Você se diz um intelectual e você não sabe o que um liberal defende, irmão. Cara, assim, quem sou eu pra ficar aqui pagando... Mas leia Milton Friedman, velho. O livro é Livre para Escolher. Lá ele, inclusive, idealiza o que é hoje o Bolsa Família. É o programa dele de imposto de renda negativo. Então, você já começa conceitualmente desonesto. Né? Tipo assim, não, o liberal não gosta de programas de distribuição de renda. Você já tá falando besteira. Você tá falando uma grande besteira, tá? Não tem nada a ver. Mas vamos lá. Que eu quero ver onde ele vai chegar, porque assim, ele vai falar, os liberais que são contra o Estado estão defendendo a ação da polícia. Vai chegar nisso, quer ver? Vamos ver. Para sistema de saúde público, e quando se trata de repressão, eles são a favor da polícia, né? Eles vão lá com cartaz demonstrar apoio ao braço repressivo do Estado. Pausa. Parece... Você acreditar num Estado enxuto não significa você acreditar num Estado fraco. São coisas diferentes. O liberal acredita num Estado forte. Assim, você não entender isso, Henri Bugalho, é tipo assim, é a mesma coisa que eu querer entender economia e não saber fazer conta demais. Sabe, cara? Pelo amor de Deus, bicho. Eu às vezes, sinto que eu superestimo vocês. Porque eu acho que vocês são, de fato, pessoas que leem, que são intelectuais, que entendem. E aí vocês vêm com umas críticas. O MBL não tem mulher. O MBL é contra o sistema público de saúde. De onde você tirou isso, cara? Vai lá. Curioso, né, pensar como programas de enfrentamento à desigualdade ou programas educacionais, por exemplo, universidade pública, são enfrentadas por essas pessoas, mas eles apoiam a violência do Estado, né, a brutalidade do Estado contra os cidadãos. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com esse discurso punitivista, e é um discurso que está presente em boa parte da direita brasileira também, não apenas na extrema-direita bolsonarista, mas que perpassa diferentes grupos da direita, que tem a ver com a força, o uso da força e de bandido bom, bandido morto, né. Então, a gente tem que pensar que ao longo dos últimos anos, esse foi um discurso oficial do governo Bolsonaro, foi um discurso que durante décadas inflamou o debate na ala bolsonarista e que, inclusive, ajudou a eleger o Bolsonaro. Durante décadas nem existia Bolsonaro. Não, primeiro, isso é uma mentira. Em primeiro lugar é o seguinte, cara, a polícia que mais mata, por exemplo, mais do que a de São Paulo, é a da Bahia, que é governada pelo PT. Você falou alguma coisa? Verdade. Não, é o Rui Costa, né, que era antes? Era o Rui Costa e agora é o Jerônimo. Você falou alguma coisa que bandido bom é bandido morto para o Rui Costa ou para o Jerônimo, que são do PT? Aí você não fala. Então, meu irmão, você me desculpa, cara. Você só tá falando besteira. É uma besteira atrás da outra. Assim, são 2 minutos e meio de vídeo.
já com uma enxurrada de argumentos 2011, tá ligado? Vai lá. O MBL já tinha em parte discurso antes da vitória do Bolsonaro e agora retorna a mesma pegada, a minha leitura pelo menos, visando reconquistar uma parte da audiência deles, visando reconquistar uma parte dos seguidores deles que migrou pro bolsonarismo. A gente tem que pensar aqui, né, voltar a 2018, por exemplo, 2017, quando havia esses núcleos direitistas no Brasil, entre eles o MBL, o olavismo, o bolsonarismo e outros grupos que estavam ali em comunicação, e havia um solo comum que unificou essas pessoas durante a campanha eleitoral do Bolsonaro e essa audiência migrou para o bolsonarismo. Essa audiência se radicalizou com o tempo e a gente viu uma ruptura, inclusive, entre o MBL e o Bolsonaro logo no começo do mandato do Bolsonaro, 2019, quando eles perderam ali, Mamãe Falei, o Kim Kataguiri, o próprio canal do MBL, perderam dezenas ou centenas de milhares de seguidores por causa dessa ruptura com o Bolsonaro. Então, assim, o discurso estava muito alinhado em muitos elementos, um discurso de pauta de costumes, grande parte, né? Um discurso de enfrentamento às esquerdas, um discurso anticorrupção, campar no lavajatismo, campar no Sérgio Moro. Então, quando há essa ruptura, muitos seguidores do MBL acabaram... E a partir disso a gente fez o quê? Vamos lá, você tá falando de maio de 2019. A partir disso a gente fez o quê? A gente voltou atrás? A gente falou desculpa ao Bolsonaro? Não, nós batemos de frente com ainda mais força. Ou seja, nós nunca optamos pelo caminho fácil. Nós sempre optamos pelo caminho certo. E o que aconteceu depois disso? Depois desse período, nós crescemos, batendo no Bolsonaro. Então, de novo, a sua análise da realidade, ela está completamente distorcida. A sua cognição está prejudicada por conta da sua ideologia, cara. Com o Bolsonaro, e agora com o fim do mandato do Bolsonaro, a impressão que dá é que eles subiram o tom muitos graus mais uma vez, voltaram a ter um estilo mais combativo, um estilo mais escandalizante e espetacularizador da política, para tentar reconquistar essa audiência radicalizada que agora ficou meio que órfã do... Assim, é uma mentira atrás da outra. Você acabou de falar que a gente rompeu com o bolsonarismo, vai em maio de 2019, perdemos seguidores, etc, e agora a gente tá combativo. Meu irmão, em dezembro de 2019 foi aquela cena que o petista quis me tirar na porrada do plenário. Sabe, em 2020 eu me envolvi em inúmeras polêmicas. Outra coisa, você foi o candidato mais combativo que a Prefeitura de São Paulo já viu. Exatamente. Na história. Isso mais combativo que isso, impossível. E eles tinham um candidato deles, que era o Celso Russomano. Então, desculpa, cara. Ele quer dizer que a gente amenizou o discurso, depois voltou com intensidade. Não houve esse movimento de amenizar nem de voltar. Na realidade, a gente está fazendo sempre as mesmas coisas. Vai lá. Do Bolsonaro, né? Então, é um esforço que eles têm feito e eles têm causado, eles têm ido lá em universidades para causar, de modo a demonstrar para as pessoas como a esquerda é irracional e violenta. Então, eles vão lá, numa manifestação com centenas de pessoas, uma pessoa usa grid e aí eles usam como um ponto singular ali. Olha só como a esquerda é violenta. Daí, Uai, indivíduo e não é? A pessoa agride não é violenta? Todo lugar... Amigo, todo lugar que a gente vai, todo lugar que o MBL faz qualquer coisa. Chegou lá, eu quero pintar uma parede porque tá pichada. Eu quero ir na manifestação do PCB. Eu quero ir na manifestação de não sei o quê. Eu quero ir no ato da esquerda. Eu quero ir na Unifesp, debater. O Kim vai debater com a SAMI, educação, presidente da comissão de educação. Em todos os lugares dominados pela esquerda, sempre militantes do MBL são agredidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dezenas. Então como é que a esquerda não é irracional e violenta? Ela é violenta. E a gente demonstra isso. E por isso a gente tem like, porque as pessoas olham e veem, a esquerda realmente é irracional e violenta. Ela é. Então o ato representa toda a esquerda. É importante mencionar que eu tenho percebido, já falei aqui, inclusive nos vídeos passados aqui, eu tenho percebido uma subida de tom também na esquerda. Muita gente está mais radicalizada, muita gente está com um discurso de resposta violenta, inclusive. Isso me preocupa, porque eu acho que a gente não pode compactuar com isso, me parece preocupante. Inclusive quando fazem analogia com o nazismo, né? O nazismo não foi derrotado com flores, o nazismo não foi derrotado, sabe, com um diálogo, foi derrotado sendo perseguido e morto pelos aliados. E aí é claro que a comparação é esdrúxula, né? Comparar um momento de guerra, né? Um momento de Segunda Guerra Mundial com milhões de mortos, comparar com o MBL, me parece desproporcional totalmente, né? No momento de guerra, você tem uma suspensão, inclusive, dos valores éticos tradicionais que regem a sociedade. Quando você está numa guerra, você não apenas não tem a impedição de matar alguém, como você é convocado, você é levado para o campo de batalha para matar alguém. Então, assim, é um momento excepcional e você não pode usar como referência para um momento de paz num país democrático. Assim, o que aconteceu na Alemanha nazista, o que aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial é um caso excepcional que não é o referencial de comportamento numa sociedade civilizada. Mas é o fato de eu ter percebido que muita gente está muito mais intolerante e muito mais intransigente, muito mais exposta a atos de violência do que anteriormente. Por exemplo, esses casos agora que aconteceram com o MBL, tanto a agressão na UFSC quanto agora a agressão contra o Arthur Duval nessa manifestação, me parece que pode se tornar um padrão e eu não duvido que em algum momento possa ferir gravemente alguém. Eles do MBL se põem nessa posição, eles querem provocar, eles se põem nesse papel de provocadores justamente para chamar a atenção, justamente para puxar para si a ideia de que eles são razoáveis, que querem debater, que querem argumentar, quando na verdade eles querem causar esse tipo de reação emocional. Então, assim, a presença deles lá já demonstra que eles estão dispostos, sim, a causar e a incitar e a inflamar os ânimos. Então, assim, você está numa manifestação contra a polícia, contra a brutalidade policial, e você ir com cartaz apoiando a polícia e demonstrando apoio à violência policial, a uma chacina, basicamente, né? Você apoiar uma chacina, é claro que a gente ficar indignada, revoltada e vai perder a cabeça. Isso não se trata de apoiar a violência, não é esse caso, mas certamente eles se põem nessa posição e eles querem esse tipo de situação. Acho que essa resposta é o que eles estão atiçando quando vão fazer esse tipo de provocação. Isso ressaltando aqui que há segmentos da esquerda que não acham que a resposta seja pacífica. Existem muitos segmentos da esquerda que têm posições e táticas diferentes de enfrentamento à desigualdade e algumas delas partem pelo confronto armado, pela revolta armada, inclusive. Então, assim, não dá pra dizer que a esquerda seja paz e amor, porque não é verdade. Há muitos movimentos diferentes, com diferentes posições sobre como lidar com as questões sociais. O MBL retornou ao ele estilo... acabou de falar. Ele falou uma coisa, depois ele falou outra.
Falou, eles vão lá pra mostrar que a esquerda é violenta. Aí depois ele pega e fala assim, ele tá a dando esquerda essa realmente... volta toda pra dizer que não vai debater, que vai desistir. Não, mas acho que ele não fala disso. Fala. Fala? Então vai lá, dá play. De provocação que eles tinham anteriormente, e repito aqui na minha leitura, isso é para resgatar extremistas que migraram para o bolsonarismo e agora eles querem de volta para esse movimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, já aproveitando isso, porque isso que me parece o fundo do poço, né? Que você tenha, Mamãe Falei, Arthur Duval indo em manifestação para defender chacina, isso me parece assim, mais fundo do poço que eu posso imaginar. Me parece, sabe, inconcebível. Pausa. Cara, quem disse que eu tô defendendo chacina, cara? Eu fui lá falar uma coisa que é óbvia. Policiais são heróis. Assim, em nenhum momento falei chacina é bom, ou tem que chacinar as pessoas. Fazer chacina. Vamos promover chacinas. O cartaz era muito claro, policiais são heróis. Vai lá. Independente dado o histórico do MBL. Então, assim, a gente viu esse movimento, esses momentos aí, esticando a corda e provocando, propagando fake news, como a gente viu no caso da Marielle Franco, né? Quando eles vão lá e espalham uma foto dela como se fosse namorada de traficante, ou seja, em momentos diferentes, eles esticaram... Pausa. Você sabe que essa história é mentira, né? Só lembrando aqui, a gente replicou uma notícia que saiu em 5 grandes portais. Folha, inclusive. Inclusive o furo é da Mônica Bergamo. É isso aí. Que é ultra esquerda. É isso aí. A jornalista respeitada. Quem deu o furo de notícia foi Mônica Bergamo. Eu provei isso num vídeo. Tem ali os prints dos horários. Foi a Mônica Bergamo que deu o furo da notícia. Beleza? Vai lá. Acorda pra valer, mas aqui, sabe, apoiar a chacina assim, é o mais absurdo dos absurdos. E aí entra uma coisa importante que eu tenho que mencionar com vocês aqui, porque meses atrás o Arthur Duval me desafiou para um debate, era o terceiro desafio que ele fazia pra mim, e eu havia topado, e a gente chegou a debater por escrito, né, que foi a proposta que eu fiz, a gente faria por escrito, em rodada, cada um definia sua ideia e respondia a ideia do outro, e no final a gente reuniria isso num livro e publicaria. O fato é que me parece agora inviável e insustentável e, sabe, absurdo prosseguir com isso, até porque houve ali, no meio desse processo, algo bem cômodo e que me pareceu também bastante antiético da parte deles aí do MBL nesse debate. Eu quero ler pra vocês aqui a introdução que eu fiz pra esse material, que eu passei algum tempo trabalhando aqui. O debate acabou tem bastante tempo, acho que foi em abril que a gente terminou o debate. A gente estava enrolado aí com questões contratuais, como avançar isso, porque uma editora se interessou em publicar o livro, alguns pontos serem debatidos, e estava meio travado aí nos últimos meses. Então, dada a circunstância agora, dado esse apoio à chacina, me parece, como eu falei, impossível prosseguir com publicação com eles. Não quero estar associado a essas pessoas, e eu quero ler aqui a introdução do texto, que seria a introdução que seria publicada nesse material aí, né? Então, vou ler para vocês aqui, por que debater com o MBL? A pergunta recorrente que mais ouvi nos últimos meses foi: mas por que você topou debater com Mamãe Falei? Entendo que a dúvida seja bastante legítima, até porque nasce de uma inquietação de grande parte da esquerda política sobre como atuar diante de grupos direitistas que adotam a polêmica e o debate não como um movimento de busca pelo conhecimento, mas como uma expressão de força através do enfrentamento. Tanto que a questão mais usual ao final de cada debate dessa natureza costuma ser quem venceu, como se fosse disso que sempre se tratasse uma disputa de ideias. É negável que o MBL surgiu e se consolidou no cenário político brasileiro como um grupo de agitadores demonstrando pouco respeito a seus interlocutores, espetacularizando a política, munindo-se das redes sociais para disseminar com frequência uma visão bastante peculiar da realidade, nem sempre respaldada pelos fatos. Espetacularizando a política. Mamãe leva um socão na cara. Exatamente, velho. Exatamente. Todo mundo que usa internet, cara, espetaculariza. Você sabe disso. Ao aceitar o desafio do Mamãe Falei. Aliás, o terceiro desafio, posto que anteriormente ele já havia tentado me arrastar para esse debate. A primeira vez foi quando eu era candidato à Prefeitura de São Paulo. E eu me recusei diante da clara compreensão de que não me prestaria ao papel de palanque para candidato. Nossa senhora, esse cara é muito pretencioso, né? Quer dizer, os seus votos iam ser porque ele é o palanque. Agora a Mamãe Falei ganha, porque debateu com o lugar. Ai, meu Deus. Vai lá. Quando aceitei o desafio e me propus a conversar com ele no canal dele, mas não obtive resposta naquela circunstância. Topei debater com os integrantes do MBL porque dessa vez coube a mim estabelecer como e onde isso se daria. Isso me deu a oportunidade de testar o formato que coagiria meu interlocutor a seguir certos princípios mínimos de integridade do Ele tá lendo? Ele tá lendo a introdução que ele fez. Essa parte eu não reagi com o Ian. debate. Pois no debate oral, o cara tem que justificar. Pessoal, eu só tô debatendo com ele por causa disso. Você vê que lixo que é você ser de esquerda? A introdução do cara é justificar porque eu cedi o direito de debater com aquelas pessoas asquerosas, nojentas, feias, ridículas, más, que compõem aquele movimento fascista que é o MBL. É isso. Você vê que imagina você ter que fazer alguma coisa, você tem que pagar pedágio pra tua própria turma antes de você fazer alguma coisa. Muito pretensiosos moralmente falando, né? Os caras acham que moralmente eles são tipo uns santos encarnados. Vocês não são porra nenhuma disso, rapaz. Isso é uma vergonha. Entendeu? Vocês batem nas pessoas, vocês têm ideias erradas, vocês prejudicam o país. Entendeu? O PT no poder roubou bilhões. E aí? E aí os caras botam assim, não, porque eu tô fazendo aqui, é um favor debater. Que favor? Que favor? Outra coisa, esse papo furado. Eu ia ser um palanque para o Arthur. Palanque para o Arthur? O Arthur é um youtuber muito maior do que você. A gente podia até ver isso, assim, quantos views ele tá tendo nos vídeos dele e quanto tá no vídeo que ele teve falando de mim. O Arthur é um palanque para você. É o contrário. Eu quero dividir com vocês aqui. Deixa eu ver uma coisa, vamos ver isso factualmente. Em 2 dias,
38 mil. Vamos ver os deles aqui, ó. 37, 42 em 4 dias, 82 aqui o esposo do Thiago Santinelli, 81, 11, 22, 31. Tá variando bastante a média dele, né? Mas 27, 22, 12, 21, 32. Então assim, já dá pra dizer que em 2 dias eu tô pelo menos no top 5. Só que daqui uma semana vai ter mais view. Então assim, cara, desculpa, mas... fala de você. Seu vídeo mais visto... Provavelmente vai ser eu falando de mim, cara. Vamos lá. Armadilhas nas quais ambos os interlocutores, bem como os ouvintes, podem se enredar. Informações ele lendo, né, velho? Ele fala mais alguma Vamos coisa. a fazer isso, tenha se visto impelido a buscar suporte em outro debatedor. Enfim, não sei onde terminam e começam as ideias do Mamãe Falei nesse debate, mas devo reconhecer que essa decisão dele permitiu enriquecer tremendamente toda essa troca. Eu não tive expectativas quanto ao resultado disso quando comecei. Reconhece que Ele enriqueceu. reconhece porque eu sou uma ferramenta muito Lá, tá vendo? Sei, mas ao final fiquei bastante surpreso, pois na minha percepção pouco importa quem venceu, mas sim que o formato nos constrangeu a atingirmos um objetivo comum e que poderia servir de Passa. polemizando e depois tentando pôr panos quentes. Então, assim, não é tão simples, porque a questão aqui não é apenas argumentativa nesse caso, mas também é ética. Eu mencionei nessa introdução aqui, como o Mamãe Falei me desafiou para o debate, eu havia dito que ele poderia chamar alguém para ajudá-lo, e quando começou o debate... Não dá pra entender. O cara fala assim, ó, eu autorizei você a chamar alguém. No meio do livro ele fala assim, vi que você chamou alguém. Aí depois ele fala assim, acho que você ter chamado alguém... alguém. Acho que você ter chamado alguém enriqueceu o debate. E aí depois ele fala assim, olha, ele chamou alguém. Mas esse também não é o motivo de eu cancelar, tá? É a chacina. Cara, tá esquisito, mas vai lá. Debate, e o primeiro texto que ele enviou, eu no ato sabia que não era o Arthur Duval tinha escrito ou não tinha escrito todo o texto. Porque havia citações, por exemplo, em alemão. Havia citações de autores que eu suponho que o Mamãe Falei nem sequer saibam quem são. Então, quando veio o texto primeiro aqui, eu no ato sabia que não era dele, eu botei no aplicativo que reconhece estilos textuais, né? E eu imaginei que fosse o Ricardo Almeida, porque o Ricardo Almeida já foi convocado pelo MBL para me responder num vídeo anteriormente. Então eu peguei um texto do Ricardo Almeida e comparei nesse aplicativo, e ele deu ali que tinha 90% de chance de ser o Ricardo Almeida que escreveu aquele texto. A ferramenta é eficaz. Você tá vendo, irmão? A ferramenta aqui tá... Vai lá. Então eu já sabia de cara que não era o Arthur Duval. Isso não foi dito pra mim. Durante todo o processo, durante meses, debatendo, trocando textos com eles. Em tese, pelo menos, era apenas o Arthur Duval que estava debatendo comigo. Eu sabia que não Henrique, para. Nós falamos pra caramba isso aí, em tudo que é lugar. Vai lá. era ele, que eu repito aqui, eu sabia que não era ele. E no final do processo todo, sabendo que não era o Arthur apenas, pelo menos, eu perguntei, e o Ricardo vai receber crédito também na hora da publicação? Quando a gente for publicar esse livro aqui, o Ricardo vai ser acreditado como coautor teu? E aí revelaram que o Ricardo estava participando. Isso foi uma coisa que me incomodou muito ao longo dos meses, me incomodou bastante em todo o processo. E parecia que Revelaram. Tipo assim, eu fiz uma pergunta e ele falou, eu não tenho como escapar. Ele descobriu que é o Ricardo Almeida. Então vou dar... Pelo amor de Deus, cara. Vai lá. Arthur Duval me desafiou pro debate, ele não sentiu altura para debater e chamou outra pessoa para fazer isso, chamou o Ricardo Almeida para fazer isso. Então, assim, me pareceu antiético não revelarem isso durante o processo, só no final, quando eu cobro, né, porque eu fui cobrar isso, e depois também me pareceu bastante covarde, sabe, o cara que bate no peito e vai lá na manifestação para causar, para agitar, e na hora do vamos ver, na hora do debate real, ele simplesmente passa a bola para outra pessoa. Em primeiro lugar é o seguinte, velho, em primeiro lugar, eu não menti, eu não omiti, isso foi amplamente divulgado. Então assim, você só tá baseando sua crítica numa mentira. Segundo ponto, eu bato no peito que eu vou pra debate sim, e eu entendo as minhas limitações. Eu não sou o melhor cara do mundo pra fazer um debate escrito. Só que eu tenho do meu lado um cara que é fodástico nisso. Por que não usar essa ferramenta? Ou por que usar de forma escondida? Não, irmão, ó, que tá aqui. Cara, não tem problema. Eu não tenho problema em assumir o que eu não sei. Cara, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu preciso de ajuda. Me use, Arthur, mas não abuse. É isso, irmão. É isso, velho. Sabe? Vai lá. Né? Convoca outro pra vir lá. E, claro, como eu falo nessa introdução aqui, o fato de ter sido o Ricardo debatendo enriqueceu o debate. Foi surpreendente o resultado, porque estava participando do Ricardo, porque se fosse o Arthur Duval, eu suponho que o resultado fosse muito inferior ao que se deu, mas me pareceu antiético e me pareceu... Covarde. Então, assim, com base nessa progressão do MBL nos últimos meses, com base nesse último caso aqui da chacina, sabe? Apoiar a chacina me parece insustentável de fato. Se eu havia acumulado dúvidas ao longo dos últimos meses, agora simplesmente me parece impossível conseguir com esse debate. Eles têm a liberdade de publicar os textos deles lá. Eu vou pensar o que eu vou fazer com a minha parte aqui. Eu possivelmente vou publicar também de algum modo, mas é lamentável. E, como eu falei, sabe, surgirem com um outro debatedor do nada, sem avisar, me pareceu desleal. Ele repetiu isso umas 20 vezes. São 18 minutos. É o capitão óbvio, ele é o capitão óbvio. Põe no finalzinho, vê se ele fala alguma coisa mais no finalzinho. Dá play aí e dá uma adiantada. Pra ser bem sincero, não surpreende. Então, só pra concluir esse vídeo aqui, ressalto que eu repudio completamente essa posição do MBL. Não como violência política, mas nesse caso aqui da chacina, sinceramente, é aquela coisa. Eles estão compactuando. Arregou. Tradução de 18 minutos de vídeo. Mentiu e arregou. Nós vamos publicar nossa parte e todo mundo vai tirar suas próprias conclusões. É isso. Não? Claro. Vamos dar a ferramenta um descanso? Muito eficaz. Agora eu vou descansar um pouquinho. Bom, eu vou almoçar bem gostoso.